nós temos sinais de raiva. Os sinais, eles podem ser sinais diretos e sinais indiretos da raiva. Em crianças pequenas, gente, geralmente elas mostram a raiva de modo direto, como mordendo, cuspindo, chutando, gritando, se esperneando, fazendo birra, dando beliscões, tá? Então elas manifestam a raiva diretamente dessa forma. Assim a gente reconhece a raiva. De uma forma indireta, seria a implicância, aquela criança que fica fazendo com que o outro fique irritado, né? Isso também acontece com o adulto. Ou mexericar, ou seja, mexer ali, bisbilhotar, fofocar. Isso também é um sinal de raiva indireto. Então, geralmente, esses sinais indiretos, eles acontecem mais de uma fase mais adolescente, mais adulta, tá? Porque, geralmente, a criança, ela é bem direta, ela já demonstra de primeira ali aquele sentimento que ela tá tendo. O sentimento ali, aquelas emoções, lembra do hemisfério direito e o hemisfério esquerdo? O direito é das emoções. Então, a criança até os 6 anos de idade, ela é praticamente muitos sentimentos emocionais, ou seja, muito do lado direito do cérebro dela que é mais ativo. Então, a criança, ela, né, demonstra esses sinais de raiva mais diretamente, diferente de um adolescente e já de um adulto, tá? Que ainda não soube equilibrar e controlar essas emoções. E aí, como então a gente pode atenuar ou diminuir essa raiva que os nossos filhos estão aí manifestando? Como que a gente pode fazer isso? É aquilo que eu falo sempre e que eu venho falando nas lives de autoestima, de desenvolvimento do cérebro, é o quê? Ouvir a sua criança, ter um diálogo com ela, isso é algo importantíssimo e fundamental, porque isso faz com que a raiva ali, ela seja o quê? Expressa pela criança, compreendida pelo adulto, e aí a criança por si só, ela vai dar um caminho para aquela situação. Tá? Então, uma das maneiras de atenuar a raiva é o diálogo e ouvir a criança empaticamente. Empaticamente é se colocar no lugar dela, tá? Ter a visão, a escuta ativa do que ela está falando, do que ela está demonstrando não verbalmente, ok? Depois, outra maneira da gente atenuar a raiva nos nossos filhos é o quê? Planejar as nossas atitudes. Como assim? Como seria nós já entendermos assim, a gente já planejar um momento em que os nossos filhos ficarem com raiva? Como que vai ser minha reação? Como que eu posso agir? Eu sei que ouvir e dialogar com o meu filho já ajuda a o quê? Diminuir aquele sentimento de raiva. Então eu posso colocar no meu planejamento isso. Então, quando eu perceber que o meu filho está com raiva, o que eu vou fazer? Eu vou dialogar com ele, eu vou ouvir a minha criança empaticamente. Então, isso é uma maneira da gente planejar as nossas atitudes, tá? Outra maneira da gente atenuar a raiva nos nossos filhos, outra maneira é separar os sentimentos dos comportamentos. É o que isso? É deixar claro para a criança, gente, que sentimentos de raiva, sentir raiva, ficar nervoso, né? Ter aquele sentimento de raiva, o sentimento, ele é válido, tá? A criança sim pode sentir raiva, porque isso é normal na nossa vida. Porém,
comportar-se desequilibradamente, fazendo birra, dando chute, cuspindo, mordendo, ou seja, um comportamento inadequado, isso não é válido. E isso gera uma consequência. Então a gente precisa demonstrar, conversar, dialogar com os nossos filhos, tá? Isso é interessante. Para quê? Para que os nossos filhos, eles possam entender que sentir raiva é algo válido, meus sentimentos são válidos. Porém, se eu tenho um comportamento desequilibrado, isso é o que não está correto, porque quando o comportamento é desequilibrado, o que pode acontecer? A criança pode ferir o outro, pode magoar o outro, tá? Pode acontecer algo ali que não é legal. E aí a gente precisa, é interessante a gente deixar isso esclarecido para os nossos filhos, tá? Que esses comportamentos, no caso irracionais, eles não são válidos, eles não são aceitos. A emoção sim, tá? O sentimento sim. Outra maneira da gente atenuar, ou seja, da gente diminuir a raiva nos nossos filhos é o quê? Não espelhar a raiva. Ai, como assim? Como que eu não espelho a raiva? Ao conversar com os nossos filhos, tá? Como seria então conversar com os nossos filhos, manter a autoridade sem que a gente, por exemplo, demonstre uma atitude violenta, gritar, comandar. Então, como seria você ser esse espelho, esse exemplo de não espelhar a raiva da sua criança? Por exemplo, a criança está lá com raiva e você chega nela e fala para ela ficar calada e ir para o quarto dela. Essa é uma maneira que a gente se diz violenta, agressiva, de imposição da sua autoridade. E aí, como então seria para atenuar a raiva da criança? Como seria então conversar com ela, tá? De uma maneira empática, demonstrando maturidade e não agir de forma que demonstre uma violência ou um desequilíbrio emocional. Como seria? Então, é conversar amigavelmente com os seus filhos, né, sobre o que está acontecendo, por que a criança está sentindo aquilo, o que aconteceu, como que você pode ajudar. E aí, quando a gente conversa dessa maneira, empaticamente, quando a gente ouve, quando a gente aceita o sentimento da criança, ela começa então a se acalmar. E aí a raiva ali, ela vai atenuando, ela vai diminuindo,